Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos, estamos com mais um episódio aqui trazendo para vocês e hoje iremos falar um pouco sobre criatividade. Não criatividade de uma forma geral, ou uma criatividade de uma forma específica, mas um pouco de criatividade no quesito mais direto, mas sim utilizando da criatividade propriamente dito. Normalmente quando eu fazia em lives, algo que pretendo voltar, no caso, ano que vem, falando um pouco sobre como a gente podia criar A, B, ou C ou D, trazendo a criatividade mais como uma ferramenta e, obviamente, aprendendo, ensinando um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Tem um vídeo no canal onde eu trago para vocês o que é o Hermetics e outras formas de construir uma cidade, com grapes, com spam, com packs e com outras formas de criação diferentes, fazendo com que você utilize, puxa um pouco aqui, puxa um pouco ali. Mas caso você queira uma coisa um pouco mais prática, você assistiu o vídeo de Hermetics e gostaria de ver mais ou menos como a técnica funciona propriamente dita, porque o Rafa aqui utiliza de tudo que eu ensino, às vezes para uma coisa, às vezes para outra coisa, mas de uma forma geral eu utilizo de todas as técnicas dependendo da necessidade ou do cliente ou das minhas próprias obras. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês uma abertura de booster, um pack open aí para vocês, de um booster de Duskmoor, onde a gente achei interessante porque é uma edição que eu gostei bastante, apesar de não ser a mais recente, a recente é a Foundations, algo que tem um vídeo falando um pouco mais sobre isso também, mas eu vou fazer um open pack, no caso aqui, né, um packing open aqui, com algumas cartas, e as cartas serão utilizadas dentro da letra do Hermetics. Tem mais cartas aqui do que, no caso, a quantidade de letras, mas eu decidi ir brincando, colocando e deixando o desafio um pouco mais difícil. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, um pouco de criatividade, até aqui um certo desafio, deixe já um like, já inscreve no canal e comente se você gostar. Então, bora lá para o desafio Duskmoor, colocando um pouco de Hermetics na brincadeira. A cidade de Velclária foi fundada como uma fortaleza construída por refugiados após um estranho evento que aprisionou toda uma população em um espaço liminar entre o real e o ilusório. Dizem que a cidade emergiu na interseção de várias linhas lelânicas que permitem a transformação contínua da realidade. Essas energias criaram um ambiente onde sonhos, pesadelos e memórias tornaram-se físicos, gerando uma sociedade única, mais aterradora. A história da cidade é marcada pela fusão entre o tangível e o intangível. Registros históricos muitas vezes se contradizem e os cidadãos mais antigos são tratados como guardiões de memórias instáveis, o que dificulta distinguir a verdade da ficção. Então, pessoal, eu trouxe para vocês que a parte de história, no caso o H do Hermetics, consiste basicamente em você deixar um pouco mais bem ambientado a premissa da sua história, ou no caso, a premissa da sua cidade. A parte de história diz um pouco da origem, um pouco do passado, a parte do linha do tempo até chegar no atual presente. Então a história, a parte de história de uma forma geral, tem como principal objetivo
puxar essas informações onde vão gerar gatilhos passados, gatilhos presentes, ancoragem com elementos de plot, ancoragem com outros elementos de world building, propostas de obstáculos e premissas para possíveis backgrounds de personagens. Então, quando a gente fala como, por exemplo, utilização do H, do história nessa construção, tem como principal objetivo primário de plot ambientar, trazendo um pouco do gênero e do subgênero narrativo que você quer fazer, um pouco das funções do espaço para com o personagem, onde você mostra a sociedade, o background, o passado, aquele personagem constituído pelo seu passado, a parte histórica, onde vai gerar a base para a cultura, sociedade e todo o iceberg oco que você vai construir, caso você queira construir, que eu não evito, mas sim o iceberg cultural, onde nós temos uma playlist gigantesca, trazendo aí diversos elementos do iceberg cultural que você pode ir fazendo. Então é legal porque utilizando como base esta carta e essa carta, a gente trouxe elementos narrativos de inspiração. Então não tem problema você falar assim, nossa, mas aqui parece muito isso. Claro que parece. Mas no caso onde você constrói toda a sua problemática e toda a sua semântica em cima da construção narrativa, inspirando na carta de Magic, colocando um pouco mais da sua plot, dos seus personagens, onde apenas a parte teórica e a parte de brainstorm foi construída, perfeito, melhor. E seguindo nessa narrativa, a gente passa então agora para o E. Veoclara tem como economia baseada na extração e manipulação da luz translúcida. É um recurso mágico que flui das linhas lelânicas, e essa energia é capturada e transcristalizada, sendo altamente valorizada em todo o continente por sua capacidade de ampliar magia e criar objetos de poder. Os Worms Basilustres são criaturas imensas que ajudam na infraestrutura, cavando túneis e transportando materiais com eficiência. Muitos desses túneis também revelam depósitos naturais de cristais mágicos que são lapidados por artesãos locais para a exportação. Então, quando a gente fala sobre a economia, eu baseei nessas duas cartas aqui. E é interessante porque quando a gente fala sobre construção econômica, estamos falando não apenas de um mercado interno, mas de um mercado externo. O mercado interno, não apenas também estamos falando de dinheiro, mas sim base tecnológica, sustentabilidade, construções de classes sociais, o rico e o pobre e outros diversos elementos que têm como principal base a parte econômica. Se você quer construir uma base de castas ou de classes sociais, você tem que ter uma ideia de mais ou menos como que funciona a economia dessa cidade para gerar isso. Então nós temos os donos das minas, por exemplo, como os grandes burgueses, nós temos os domadores de worms balustrantes, como outra classe mais alta. Nós temos agora os domadores, propriamente ditos, as pessoas que trabalham, os mineradores que trabalham, nós temos os arquimagos. Então você pode criar toda a sua base de estrutura econômica sabendo qual é a matéria-prima principal de exportação e manipulação tecnológica. Tanto que a tecnologia, você pode falar que, devido ao fato de ser baseado nessa carta relacionado a essa luz translúcida, você pode criar que a sua tecnologia está diretamente ligada aos cristais, algo que os worms estão também diretamente ligados. E você pode, considerando esses fatores, além disso, criar em cima da política, em cima da proposta, tanto que a história da cidade, por ter essas linhas lelânicas, no caso, Leyline, que é a parte da carta onde eu me inspirei para construir a base da história, já cria essa conexão histórica entre um e outro que vai gerando essas conformações e esses propósitos narrativos de um e esses propósitos narrativos de outro. Então, legal porque economia muitas vezes é colocado como o que tem ou o que não tem na cidade. Isso também é bem interessante, se por acaso você for um mestre de RPG, é interessante colocar isso na sua cidade para você saber o quão perigosa ela pode ser ou quão grandes recursos ela pode ter devido a, por exemplo, ser uma interseção, um porto ou algum outro elemento. Porém, a economia externa gera políticas externas que geram elementos de guerra, conflitos, alianças, problemáticas, motivações. Então é legal porque toda a sua narrativa gera em torno em cima de uma construção onde você pegando ponto a ponto, elemento por elemento. A religião dominante é o culto à Valga.
antigo ser que foi supostamente sacrificado para estabilizar Velclara durante a sua criação. Seus fiéis acreditam que Volgavoth ainda vive em fragmentos de memória e sonhos coletivos. Os templos são locais sombrios e introspectivos, onde os habitantes buscam a comunhão com os próprios medos e arrependimentos. Há um forte simbolismo ligado à dualidade entre a luz e a escuridão, onde a luz translúcida é uma metáfora para a revelação divina. Então, legal, porque eu trouxe como base religiosa esta carta aqui. Não necessariamente a carta do Volgavoth, mas sim como é o Volgavoth Faithful. Ele é interessante devido à sua metáfora de construção. E o legal é que quando a gente fala sobre a religião, muitas vezes, como base de uma sociedade, ela é o porto seguro para alguns, motivação para outros, o foco para terceiros, a força para os quartos e assim todas as outras relações que você pode ter com uma religião. A religião, ela move pessoas, ela move multidões, ela move cidades, move tudo aquilo que tiver como principal base os conceitos por detrás. Então, quando você for construir uma religião, saiba do poder que ela tem perante as pessoas, poderes transformadores, poderes movimentadores, poderes influenciadores, porque esses poderes, essa relação com o poder, está diretamente relacionado com a base da religião, porque a base da religião vai interferir diretamente na base política, base econômica, base social, na base cultural. E quando a gente fala sobre base, estamos falando de princípio, de gene, de essência, genus loci. Então a sua religião, quando tem essa base mais, essa essência focada, você cria conexões diversas que vão dando subsídios para justificativas de elementos narrativos, personagens, plots e diversos outros. Então a grande dica é quando você for construir a sua religião utilizando herméticas como base narrativa, crie algo que movimente, transforme e ressignifique personagens, situações e eventos. Porque como isso é a base de uma religião, fazer com que isso se transforme ao ligar, no caso, inteiramente um ou outro. Tanto que eu coloquei uma ligação bem fraca, mais interessante, onde a parte econômica da cidade provavelmente ela é intensificada pelos cultos religiosos. No caso, as pessoas podem até mesmo serem uns escravos da fé, onde ele vai ter toda a mineração dessa luz translúcida, toda a parte de manipulação e transformação, baseando simplesmente, essa é a minha salvação. Então, com o culto que eu tenho a essa divindade, no caso demoníaca, usando como a base da lore do Magic the Gathering, mas o fato das pessoas, ou por medo a Volgavoth fazem o que fazem, por receio a Volgavoth fazem o que fazem, por quererem Volgavoth fazem o que fazem, por vingança a Volgavoth fazem o que fazem. Então é interessante porque a parte econômica, a base econômica dessa luz está diretamente ligado ao fator religioso transformante e motivador dessa religião. A magia em Velclara é profundamente ligada aos medos individuais. Os magos locais canalizam suas fobias em feitiços poderosos, mas perigosos. No meio da paralisia do Zono, os feitiços prendem os adversários em estados de imobilidade ou tornam-se incapazes de reagir. Já no medo de queimar vivos, as magias destrutivas que invocam chamas fantasmagóricas que são alimentadas pela ansiedade do conjurador. O medo de perder dentes, encantamentos que desarmam e enfraquecem os inimigos, representando como uma perda da força vital. No entanto, o uso excessivo dessas magias pode consumir o conjurador, deixando marcas permanentes em sua psique. Então o legal aqui é que eu já trouxe um sistema mágico baseado nessas 3 cartas aqui, nesses 3 medos diferentes, e é legal porque aqui a gente já percebe alguns elementos da própria construção de um efeito mágico. Nós temos o amplificador, nós temos a fonte mágica e nós temos os intensificadores. Além disso, traz toda a parte de limites, ações e consequências. Aqui já mostra que um mago poderoso é aquele que consegue converter fobia em magia,
Ou seja, quanto mais quesito de desespero, medo e uma psique quebrada, mais forte essa magia tem. Tanto que um princípio básico que a gente já viu também em algumas HQ, nós temos a Ravenna, onde ela transforma esses medos e esses fatores emocionais em magia, tanto que ela precisa constantemente estar em meditação para ter esse controle mágico. Mas no caso aqui, esses magos, eles podem ser perante a uma relação que tem com a própria religião, porque esses magos em nenhum momento disse que magia e religião não estão interligadas, mas pelo fato de ter essa relação mais forte com o Valkavoth caindo ao medo, faz com que esse medo desperte esse fator transformante neles e as suas fobias transformam-se em fatores mágicos, em energia mágica. E dependendo de como a pessoa interage com alguma dessas três fobias, pode ser que tenha mais, porém, no caso, apenas usei como base essas três cartas, existe esse fator de transformação onde a representatividade da mágica está diretamente representada com a fobia. Tanto que a terceira lei de Sanderson, que fala sobre não crescer algo, no caso, criar mais, mas sim ressignificar algo que já está criado, está diretamente ligado. Por quê? Porque como magia é, por exemplo, queimar vivo, por que não falar algo como, por exemplo, queimar algo, no caso, o próprio corpo, a parte da destruição, a parte da psique, a parte da alma? No caso, perder os dentes, tem gente que tem medo pelo fato de dor, ou tirar um pedaço de si, ou no caso, parecer que está caindo, apodrecendo devido à queda de dentes. Então é interessante porque você pode pegar o princípio da palavra em si e criar diversos significados e significâncias em cima do projeto que você está fazendo. E aqui o sistema mágico se mantém de um lado bem sombrio, com a forma de construção. Tanto que o Genius Loci trazido aqui está diretamente ligado a um Genius Loci mais sombrio, introspectivo, minimalista, onde o medo é o principal fator de construção narrativa em cima dessas ideias. O sistema político é baseado em um conselho chamado Guardião do Véu, onde os membros são escolhidos por um grupo de cães mágicos, os vários Watchdogs, e consegue identificar aqueles que possuem corações puros. E essa pureza é medida não pela moralidade, mas pela capacidade de suportar a instabilidade da cidade sem sucumbir. As decisões políticas são tomadas com extrema cautela, pois qualquer mudança pode desencadear alterações imprevisíveis na realidade local. Então é interessante aqui que a política ela foi baseada nessa carta aqui, onde você percebe que a ideia, no caso, a carta é muito simples, é um cachorrinho bonitinho. Mas aqui o princípio foi puxar para fora essa ideia e criar diversas conexões. Tanto que quando a gente fala sobre um brainstorm, quando a gente fala sobre uma criação, nós temos que pegar aquilo que nos inspira, a ideia que a gente tem, e desmiuçar criando as conexões. Tanto que aqui o nosso conselho é um grupo de pessoas onde são puras. E essa pureza, na verdade, está diretamente ligada à capacidade da psique perante esse tipo de coisa. Tanto que é legal porque aqui as pessoas não são bondosas. Apesar de que pode rolar dentro das propagandas políticas que sim, as pessoas são bondosas, ou no caso, são de psique forte, onde são mais, talvez, altruístas dentro de um mundo infernal, ou de um mundo mais sombrio. Sei, talvez criar essas ideias onde que aqui se encontra a luz e aqui se encontra as trevas. E essa dualidade onde Valgavoth traz a base da cultura, a base da sociedade e a luz transcendental a partir das linhas lelânicas gera essa comunicação entre a Terra e os céus, onde esses Watchdogs conseguem identificar possíveis mentes capazes de criar essa conexão, e essa conexão onde temos dentro das linhas lelânicas e as profundidades de Valgavoth faz com que criem conselhos justos para ter o controle da cidade. E no caso aqui você percebe que esse controle pode ser simplesmente uma proposta de asseclas ou simplesmente pessoas que são apenas baterias para algo ou alguma coisa. Então o legal de política não é necessariamente falar quem manda, mas é falar quem manda, como manda, por que manda.
E quais são as reais funcionalidades disso? Falar que um rei é aquele que manda? Show. Como ele manda? Show. Por que ele manda? Show. E na real, é ele mesmo que manda? Existe uma interferência? No caso, ele manipula para mostrar algo ou para não mostrar algo? Como, por exemplo, aparece em Hunter x Hunter, atualmente no arco da sucessão. Se você não está lendo o mangá, leia, está incrível. O Togashi está maravilhoso. Mas ele percebe que dentro dessa história existe uma disputa política onde o rei de Kakin, ele se mostrou ser um líder extremamente bobo, extremamente besta, mas na verdade possui um poder extremamente maquiavélico e manipulador, onde ele mostra uma certa fraqueza que na verdade não tem. Então o legal da política é você não apenas mostrar o poder como as pessoas veem, mas mostrar o poder como as pessoas não veem. E essas contradições geram uma interconexão muito mais forte, muito mais legal. Velclare está situado em um planalto montanhoso, cercado por picos afiados e cobertos de neve. As linhas lelânicas fluem através das montanhas, criando fenômenos mágicos constantes, como luzes dançantes e rachaduras que exalam vapor luminescente. A altitude oferece uma vista impressionante do mundo abaixo, mas o clima frio é implacável. No caso, eu peguei com a parte de topografia mais essa carta de montanha que eu retirei no bolster, mas de uma forma geral você percebe que a topografia, muitas vezes, ela é deixada um pouco de lado. Mas a topografia é interessante principalmente para entender o funcionamento prático de uma cidade. O funcionamento prático de uma cidade tem a ver com a economia, como base, obviamente, a política como base, o militarismo como base, a tecnologia como base, a relação como base. Quando a gente fala sobre um local que tem muita água, você pode ter ou não ter X. Quando a gente fala de um lugar seco, pode ter ou não ter Y. Como estamos falando de uma parte montanhosa, onde a gente coloca a cidade lá em cima nas montanhas, primeiro você pode colocar que é uma cidade de isolamento, onde as coisas vão até ela, mostrando a grande importância que ela tem para o universo em torno. Porque se é uma cidade difícil, montanhosa, complicada, nebulosa, sinistra, e mesmo assim as pessoas vão até lá, o que motivam elas a ir lá? Então, simplesmente você deixar para as pessoas que, ó, essa é a topografia da cidade, mas mesmo assim as pessoas buscam aventuras naquela região, buscam parceiros econômicos naquela região, buscam estudos naquela região, buscam parcerias naquela região, o que que essa cidade tem? O que que ela tem de especial que os outros não têm? O que que eu, como criador, posso oferecer para as outras regiões, para as outras cidades, para os leitores, para os jogadores que tem nessa cidade que faz com que eles vão até lá? Então, você coloca toda essa parte topográfica, tem como principal elemento criar pulgas atrás da orelha, imaginando o porquê caramba uma cidade desse jeito faz. E obviamente, se você começa a construir a cidade pegando primeiramente a parte topográfica, você cria relações e interseções muito mais fortes quanto às suas ideias, propostas e base. Principalmente se você quiser trazer uma ideia um pouco mais realista para a sua criação, você imagina, utilizando como princípio que é uma cidade montanhosa nesse tipo de geografia, como que funciona todo o restante? Os habitantes de Velclaria são compostos principalmente por duas espécies. Os Piranha-Fly, que são pequenos humanoides alados que vivem em colmeias nas montanhas. Eles se dedicam à coleta da Glimmer Light, que no caso é a luz translúcida, mas curiosamente muitas vezes os coloca em perigo. Já os Razorkin são criaturas robustas com peles cortantes que servem como trabalhadores e guardiões da cidade. Apesar de sua aparência intimidadora, são extremamente leais à comunidade. Além dessa espécie, há também humanos e outras raças que migram em busca de proteção contra o caos do mundo exterior. Então, no caso, aqui na parte demográfica, eu já falei que quem comanda, na verdade, são os humanos, porém, talvez a gente tenha o que? Uns povos originários? Onde os Piranha-Flies, que são essas cartas, e os Razorkin, que é essa proposta aqui, fossem criaturas, sejam humanoides ou bestiais que já estavam naquela região, e por isso agora os humanos
os dominam de alguma forma, os escravizam de alguma forma, ou cria uma aliança benéfica para ambos os lados. Então, legal, porque quando você coloca uma parte demográfica na sua história, quando você mostra quais são os habitantes que estão lá, primeiramente você pode imaginar como esses habitantes podem viver naquela topografia e considerando todos os fatores que a gente colocou até então, mas também cria preceitos culturais interessantes. Será que a galera tem medo dos Razorkin? Então transforma eles em criaturas como pets, mais aqueles pets mais exóticos? Será que pelo fato dos Piranha-Flies serem criaturas humanoides menores, são tratados como escravos de uma forma geral, como aparece os Tontatas lá em One Piece? Então é interessante porque ao colocar uma parte demográfica na sua história, não é necessariamente você dizer quem você pode encontrar. Mas o interessante é criar as possíveis relações de quem você pode encontrar. Quero construir uma cidade onde naquela localidade existe um preconceito com o tiferinos. Então você já está avisando anteriormente que caso apareça um tiferino na sua mesa, pode gerar algumas complicações de rolagens sociais ou causa um pouco mais pesada, caso você queira trabalhar com isso, que é um pouco mais complicado, mas é possível trabalhar nas suas mesas também. Ou no caso, se você quer construir uma narrativa onde a base é o preconceito ou a base é a superação, colocar raças diferenciadas gerando problemáticas diferenciadas pode construir e vai construir situações diferentes que geram reflexões, mudanças ou, obviamente, construção de arcos de personagem, construção de cenários de worldbuilding e uma plot bem mais interessante. A cultura de Velclaria gira em torno do conceito de enfrentar e aceitar os próprios medos. A arte, a música, a literatura frequentemente exploram temas sombrios e introspectivos. Um dos festivais mais marcantes é o Rito das Noites Sem Porta, onde os cidadãos passam uma noite inteira em quartos amaldiçoados para confrontar pesadelos manifestados. Aqueles que sobrevivem à experiência emergem com o maior respeito e admiração na sociedade. Então, pessoal, eu usei como base essas duas cartas de runes, que são cartas que eu gosto bastante, achei bem legal essa temática, tanto que até estou montando um Commander baseado nessas cartas aqui, não nessas aqui especificamente, mas na mecânica de runes. Então eu achei bem interessante porque dentro da própria mecânica de runes do Magic the Gathering, você abre uma das portas, pagando o custo de uma das portas, e paga a outra abrindo, até aí você tem então um quarto completo, onde existem cartas que forçam a abertura de algumas portas, forçam a tranca de outras ou geram efeitos a partir disso. Ou seja, a cultura dessa cidade está diretamente em abrir a porta. No caso, adentrar ao quarto. Quando a gente fala sobre psicologia, normalmente é muito complicado você tentar consertar o seu quarto interno, porque não apenas você precisa encarar a porta daquele quarto, mas pegar a chave que abre, destrancar e abrir a porta e encarar o que está lá dentro. Então, as transformações psicológicas, todo um tratamento psicológico possui essa metáfora de você ter aquela porta, abrir aquela porta e limpar o que tiver lá dentro ou arrumar o que tiver naquele quarto. Então, como forma de deixar algo que antes era metafórico para uma coisa mais concreta, mais direta, a cultura por base dessa cidade é que em algumas regiões, algumas casas, talvez preparadas previamente, ou no caso, historicamente já são amaldiçoadas, geram situações onde a pessoa precisa adentrar nesse quarto, abrir, destrancar e adentrar a isso. Onde nós temos como base aqui o Restrict Office, o Lecture Hall, o Greenhouse e o Hickory Gazebo, que são as 4 partes desses dois runes, dessas duas cartas que eu trouxe aqui. Então é bem legal porque nós temos como principal elemento cultural, onde nós temos um iceberg cultural gigantesco, mas eu quis trazer um pouco mais a parte mais visível. Literatura, cinema, arte, quadrinhos, comunicação, ou qualquer outra coisa que é possível você expor, ver e manipular. Então, no caso, você percebe que as casas talvez possuam muitos quartos, os festivais estão ligados a esses quartos, as partes de funeral está em trancar a porta. No caso, um caixão ele é sempre destrancado, porque a pessoa ela pode querer sair, caso seja possível, ou sempre são trancados com medo que as pessoas possam sair. Então é interessante porque eu peguei como a base a ideia de quartos,
onde esses quartos vão sendo abertos dentro da própria psique da psicologia envolvidas dentro desse cenário. A gente tem medo com o principal elemento mágico, nós temos a insanidade com o principal elemento político. Então é interessante porque construir todos esses pontos, utilizando como a principal relação de uma religião ser um devoto em cima de um Volgavod, é bem legal, é bem construído. A sociedade é definida por uma luta constante para manter o equilíbrio entre a ordem e o caos. O Shroud Stomper é uma entidade local que representa a resiliência dos habitantes em pisotear as sombras da incerteza. Esse espírito da resistência permeia todas as interações sociais, criando uma comunidade unida apesar das adversidades. Esse aqui foi um pouco mais difícil, porque colocar sociedade com apenas uma carta, só que essa daqui ainda é um pouco mais difícil, porque seria meio que Stomper junto com Shroud, então ficou um tanto complicado, mas eu acho que foi o suficiente para a gente gerar um certo meio que luz no final do túnel, onde nós temos uma entidade que pisoteia esses medos, ou no caso, gera essa esperança. E o legal é que da mesma forma que aparece One Piece, nós temos Nika como a divindade da esperança, no caso a divindade libertadora, trazendo um pouco de afago a essa realidade. Então da mesma forma que uma sociedade inteira vive em cima de medos, construções tenebrosas, psiques quebradas, insanidades, pode ser que o que mantém essa galera ligeiramente viva é ter uma esperança de um retorno dessa entidade, onde essa entidade ela é um mito, é uma lenda, porém se mantém sinais de uma possível existência. E o interessante é que essa sociedade tem como principal ponto de desenvolvimento narrativo esse conceito. Por isso que quando você for construir a sociedade dentro desse elemento narrativo, você pode construir uma proposta onde a sua narrativa histórica dentro dessa cidade consiste em talvez o surgimento dessa entidade, ou a perda dessa entidade, ou a revolução em nome dela, ou a origem. Então é legal porque você pode construir diversos elementos sociais, ou até mesmo um pouco correspondendo à ideia do protagonista, e tem como base uma reencarnação dessa ideia, um princípio dessa ideia, ou ser essa ideia, ou ser a origem dessa ideia, ou ser o destruidor dessa ideia, por que não? Por que não o seu protagonista não ser um vilão? Porque não tem nada a ver. O protagonista, ele é o que conta a história, o antagonista é o que não permite com que ela aconteça. Então, você pode colocar que o seu protagonista tem uma visão maldosa? Por que não? Considerando toda a promessa da cidade, por que não fazer um protagonista malvado e a ele que seja meio que a história de ascensão do seu vilão? Fica aí a dica de todas as formas. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo sobre Remetics, mas um Remetics um tanto diferente, onde eu quis colocar para vocês um pouco na prática e mostrar que realmente não é difícil construir uma cidade utilizando como princípio as técnicas trazidas aqui. Obviamente, posso fazer outros vídeos trazendo mais elementos narrativos, onde tem o Grapes ou algum outro, ou até mesmo deixar um pouco mais aprofundado algum outro iceberg cultural, trazendo uma prática aqui para vocês, ou simplesmente trazendo esses desafios culturais, esses desafios criativos dentro de uma narrativa, onde se por acaso você tem algum desafio que gostaria que eu realizasse, deixa aqui nos comentários, por que não? Aí, quem sabe isso se torna meio que um vídeo recorrente, eu trago aí essa parte criativa e a gente vai construindo coisas mais elementais nesse ponto. Use e abude das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!